Olá, meus amados irmãos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho aí com vocês sobre um tema que desperta muita curiosidade, não apenas no meio científico, mas no nosso dia a dia, nos meios religiosos, esotéricos e por aí vai. Bom, é uma questão aí que nos atinge muitas vezes quando a gente acorda, tá? É isso mesmo, meus queridos. Eu estou falando para você, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os sonhos. Qual é a função dos sonhos no nosso processo de desenvolvimento humano e como eles surgem, é, como acontecem e principalmente de onde que o sonho vem, né? Lembrei muito bem um programa que passava quando a gente era muito menino, né? De onde vem, né? Essa ideia do de onde vem, ela é bastante interessante, principalmente no que se refere aos sonhos, porque leva-nos à compreensão do pleno entendimento do significado e do sentido que o sonho tem na vida que os sonhos têm na vida de cada um de nós, né? Como tudo o que existe existe aí com um propósito, os sonhos também não fogem dessa condição. Então, os sonhos eles têm um propósito na nossa vida, eles têm um propósito no nosso processo de desenvolvimento humano. Por quê? Porque os sonhos, na verdade, falando aí de uma maneira bem simples, eles são nada mais, nada menos do que informações que nós transmitimos a nós mesmos sobre nós mesmos, ou seja, informações sobre nós mesmos que estão sendo transmitidas aí para nós, tá bom? Bom, para a gente entender um pouquinho como isso acontece, a gente precisa saber de onde o sonho vem, tá? O sonho, na verdade, ele vem do inconsciente. Bom, já falei em outros vídeos o que é o inconsciente e, obviamente, vou dar uma rápida explicação aqui agora nesse momento do que é o inconsciente e como ele age na nossa vida, porque é a base fundamental para a gente entender a função dos sonhos no nosso processo de desenvolvimento, tá? Bom, o inconsciente corresponde aqui nesta abordagem, tá? Que fique bem claro, estou falando de uma abordagem holística, tá? O, para nós, o inconsciente corresponde à parte inacessível da consciência. O que isso significa? Significa que o inconsciente guarda todos os conteúdos que não podemos acessar de maneira consciente. Para entender isso, eu vou dar um exemplo. Pensemos, por exemplo, se eu quiser me lembrar nesse momento do que eu almocei ontem. É muito simples, eu não preciso de muito esforço, né? Com pouquíssimo esforço eu consigo me lembrar que ontem eu comi arroz, feijão, macarrão e por aí vai, certo? Por quê? Porque o, essa memória está nos conteúdos da minha memória de curto prazo. Pode estar no inconsciente também? Pode, mas está na memória de curto prazo, então eu consigo acessar ela facilmente. Já no inconsciente, não. No inconsciente estão os conteúdos, estão principalmente os conteúdos latentes. O que isso significa? São conteúdos que, de certa forma, eu recalquei. Vamos falar um pouquinho mais simples? Estão os conteúdos que eu fiz questão de tentar esquecer, que eu fiz questão de esquecer e pensei que esqueci. No entanto, eles estão lá guardadinhos e estão agindo na minha vida de maneira subterrânea, né? De maneira velada, sem que eu perceba. Bom, esses conteúdos eles agem principalmente naquelas questões que nos atrapalham, tá? Agem também nas questões que nos ajudam, mas agem mais nas questões que nos atrapalham. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem um vício, aí não consegue e passa
toda sorte de tristezas com esse vício. Perde família, perde casa, e na verdade, dentro desse vício, a pessoa não sente mais o prazer que ela sentia inicialmente. Ela simplesmente sofre. E aí, muitos que estão ao redor olham e falam: Meu Deus, como que essa pessoa não parou de fazer isso ainda, apesar de estar sofrendo tudo que está sofrendo? Bom, a própria pessoa não consegue responder essa pergunta, porque ela quer muito parar com aquilo, mas ela não consegue. E aí, quando nós vamos fazer uma investigação mais profunda, a gente percebe que a origem desse comportamento vicioso é extremamente aversivo para a pessoa, está ali no inconsciente, às vezes num trauma que ela vivenciou lá na infância, um comportamento que foi aprendido que ela tem extrema dificuldade de de desconstruí-lo, tá? Bom, outra maneira mais simples aí da gente entender como o inconsciente age na nossa vida por exemplo, no ato de dirigir, tá? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem uma grande dificuldade. Então, para saber onde que é a embreagem, para saber. Hoje os carros são mais automáticos, é um pouquinho mais fácil, né? Mas no meu tempo, um pouquinho mais para trás aí, do meu tempo para trás, a gente sabe que era um pouquinho difícil para você aprender a dirigir. Tinha que saber onde era a embreagem, o acelerador, o freio, e tinha uma confusão que se fazia ali, né? E no começo era uma grande dificuldade. Só que à medida que você vai repetindo esse comportamento, ia repetindo esse comportamento, você acabava por fazê-lo sem perceber. Então dirigir é uma coisa que hoje eu faço sem perceber, diferentemente de quando eu estava começando a aprender. Então dirigir se veio a se transformar num comportamento inconsciente, tá? Então isso é mais para a gente entender aí, uma explicação bem básica, tá, gente? Só para entender como que o inconsciente age na nossa vida, como que ele funciona, tá bom? Bom, e aí a gente parte para a origem dos sonhos. Os sonhos nascem exatamente no inconsciente. Roberto, de que forma que isso acontece? Bom, já falei antes que no inconsciente estão os nossos todas as nossas informações, tá? Dos comportamentos aprendidos, os conteúdos latentes, que são aqueles conteúdos que nós tentamos de todas as formas esquecer, principalmente as situações traumáticas e por aí vai, tá? E aí a gente já entende o quê? Que o inconsciente é como se fosse um, um campo de informação, um disco. Vamos imaginar se fazer uma comparação com a tecnologia, com a informática, que acho que fica mais acessível aí do entendimento de todos. É como se fosse um disco rígido onde estão guardadas todas as nossas informações, tá? As 7 chaves, porém acessível apenas de determinadas formas. E aí o sonho é uma dessas maneiras pelas quais o inconsciente pode ser acessado, tá? E aí vai depender da modalidade de sonho que a gente está falando. Nós temos aí hoje, dentro dessa abordagem que nós estamos discutindo, duas formas, duas modalidades de sonhos, tá? Uma delas diz respeito às representações do inconsciente, quando o indivíduo, ao sonhar, está emitindo informações dele mesmo para ele mesmo, informações que estavam ocultas aí dentro do seu inconsciente. Uma outra forma diz respeito ao campo da espiritualidade, que refere-se aí à mediunidade, como já aconteceu muitas vezes em nossos trabalhos, a gente notar nas nossas sessões, nos nossos processos terapêuticos, pessoas que relatam
mais de uma, tá, gente? Por isso que a gente passa a considerar como uma ciência, que sonha com determinada, a pessoa relata que sonha com determinada situação, e aí aquela situação que a pessoa sonhou vem a acontecer, ok? Então, essa é uma forma de manifestação do sonho através da mediunidade. Uma outra forma refere-se ao que nós passamos a chamar de realidades simuladas. Alguns chamarão de realidades paralelas, tá? Bom, o que seriam essas realidades simuladas, essas realidades paralelas? Elas são projeções do inconsciente, formas pelas quais o inconsciente se manifesta, muitas vezes de maneira disfarçada. Roberto, como que isso acontece? Bom, sabe aqueles sonhos que você sonha e acorda e fala, meu Deus, sonhei com umas coisas sem pé nem cabeça, né? Aquilo, na verdade, são representações do inconsciente que sofreram o que nós chamamos de disfarce. Por que que o sonho se disfarça? Bom, nós já sabemos que o inconsciente é como se fosse um disco rígido, onde estão todas as nossas informações, as que nós gostaríamos de esquecer e os comportamentos aprendidos. Então tá tudo, trauma, tudo que você imaginar tá lá. Bom, essas informações, elas estão sendo transmitidas para você durante o sono, através do sonho. No entanto, a gente tem todos nós temos aí na nossa mente os processos de resistência psíquica. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, essas resistências psíquicas, elas trabalham de variadas formas, tá? Já falei sobre a transferência, já falei sobre projeção. E no caso do sonho aqui, a resistência, ela vai se manifestar na forma do disfarce que ela vai realizar no conteúdo para que ele torne suportável para aquele que está recebendo a informação. Então, muitas vezes é uma informação que a pessoa tem uma grande dificuldade para aceitar e para elaborar dentro de si, e ao transmitir essa informação pelo sonho, o inconsciente se utiliza do disfarce para tornar a informação suportável à pessoa. Por isso que quando fazemos os nossos processos de interpretação de sonho, nós precisamos de avaliar todo o contexto no qual a pessoa, não apenas o contexto do sonho, tá? Mas todo o contexto existencial no qual a pessoa está inserida, principalmente naquele momento da vida dela. Muitos vão falar, mas Roberto, eu pensei numa situação durante o dia, eu vivenciei uma situação durante o dia, eu vi uma situação durante o dia e quando foi à noite eu sonhei com ela. É o inconsciente transmitindo informação também, tá? Informação, toda informação que você recebe, ela vai para o inconsciente, todas. Só que umas são acessíveis e outras não, tá? Roberto, a memória de curto prazo também faz parte do inconsciente? Também, tá? Nem todas as informações que entram na memória de curto prazo permanecem em nossas mentes, tá bom? É importante saber disso. No entanto, também é importante saber que não são apenas traumas, não são apenas só conteúdos aversivos que nós guardamos no inconsciente. No inconsciente também guardamos os comportamentos aprendidos. Por isso que nós vivenciamos uma série de problemas na nossa vida que penamos, tentamos de todas as formas resolver e não conseguimos. Como eu já citei, por exemplo, no caso dos vícios, né? Quanta gente a gente não conhece, muito dificilmente eu vou perguntar aqui e alguém vai responder que não tem ou que não conhece ninguém que tenha um problema que não entende por que continua vivenciando aquela situação. Se fizer uma investigação mais profunda, vai perceber que a origem está lá no inconsciente.
e aí um comportamento foi aprendido a partir de uma determinada situação. Quando é uma situação negativa, tá? Uma situação ruim para a pessoa, uma situação aversiva, uma situação que gera sofrimento, existe um comportamento aprendido, tá? De maneira aí inadequada e que persistiu numa condição diferente. Então, os sonhos são isso, meus queridos amigos. Eles são representações do inconsciente. Por isso é importante a gente sempre estar atento neles, porque eles estão transmitindo informações sobre nós mesmos e eles podem ser a chave para o entendimento de muitas das questões que nos afligem. Portanto, você que faz terapia, você que passa por atendimento psicoterapêutico, converse com o seu terapeuta se existe a possibilidade de trazer os sonhos para sessões. Para quê? Para que você possa aí, de alguma forma, enriquecer seu processo terapêutico e elaborar as suas questões com mais facilidade, com mais rapidez, visto que as questões que se ocultam no nosso inconsciente, elas não são de fácil acessibilidade. Espero que o vídeo tenha contribuído aí com você para o entendimento das suas questões, e caso haja alguma dúvida, caso queira interagir, é só falar com a gente pelos comentários, nós responderemos com muito carinho dentro das nossas possibilidades. Agradeço por ter acompanhado até aqui e aguardo você. Até a próxima!